ar, telescópio de número 136, 136. Estamos juntos pela 36ª vez. E eu dou uma boa noite para ele, Lucas Vieira. Tudo bem, Lucas? Tudo certo, salve, salve, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, seja lá onde, quando você estiver. Inspirador. No Papa. Multipodcaster também. Depois ele vai fazer... A gente tá negociando o passe do Lucas aí por empréstimo para vários podcasts aí. Mas ele vai falar desses projetos paralelos, a outra banda dele. E também Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Hernani? Tudo bom, Lucas? Muito bom estar aqui de volta depois desse longo e, não sei se tenebroso, mas longo e tardio verão. Estamos aqui reunidos novamente com o Lucas, que agora é podcaster multiplataforma. Ele é videocaster. Tá na juventude aí, né? Juventude transviada. Ele tá montando a banda paralela e eu acho que ele quer que a outra banda seja a banda oficial dele. Não. Sem ataques de ciúmes aqui, por favor. Um sábio já disse: o silêncio fala muito e não comete erros. Mas, ao que parece, nos sentimos sempre forçados ou instigados a nos posicionar, brigar, discutir, opinar sobre coisas que nem sempre estamos preparados ou conhecemos. Pior, a cultura da opinião e da certeza nos afasta, irrita e até adoece. Em uma sociedade barulhenta, às vezes é difícil entender que a pausa também é música. Nesse telescópio vamos falar sobre... Silêncio, Bruno! A metalinguagem, sobre silêncio, sobre a importância de ficar quietinho, né? E embora seja paradoxal, falaremos por 1 hora aí, sem parar, sobre a importância de não falar. Incrível, a sua metalinguagem está perfeita. Exato, mas aqui o telescópio é, na verdade, essa grande desculpa que eu tenho para ter aqui 2 pastores que me pastoreiam e me atendem num gabinete virtual, e tenho refletido sobre essa disciplina, ou sobre essa necessidade, nem sempre percebida, de ficar em silêncio. Questiono vocês aí, jogo para vocês, para que comecem a me discipular, me explicar por que eu tenho sentido essa necessidade de ficar em silêncio, se vocês percebem essa necessidade também. A gente podia começar a citar as frases que a gente escutava quando era moleque das nossas mães, né? Tipo assim, Deus te deu uma boca e 2 ouvidos. O falar é prata, o silêncio é ouro. Isso é bíblico, só é mãe. Não tá na Bíblia? Não tem Provérbios? Provérbios qualquer coisa. Eu acho que deve ter. Provérbios se misturam com isso, com certeza, né? O tolo até por sábio se passa quando fica em silêncio. Isso é Provérbio. Essa é maravilhosa. Essa é Provérbio. Mas a gente Eclesiastes tem, né? Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de calar, tempo de falar. Tem vários, a Bíblia tem vários. E o silêncio sempre é o mais cotado aí na parada. Então, porque eu comecei a pensar sobre isso, porque na leitura bíblica, eu tô lendo a mensagem com o Max, antes de dormir a gente lê um trechinho. E aí é uma linguagem bem diferente, que talvez destaque alguns aspectos que na leitura de uma tradução mais convencional nunca me chamou a atenção como tem chamado agora, ou talvez por causa dos momentos que eu tenho vivido. Mas é sempre interessante, assim, me chamou a atenção a quantidade de vezes em que Jesus está retirado, ou que Jesus está em silêncio, ou que Jesus está orando. Ou que ele não responde às acusações. E ele é Deus, né, mano? Então, se Deus fez isso, deve ser um pouco pedagógico pra gente também. Mas pouco fui discipulado ao longo da vida sobre essa necessidade, assim. A gente é estimulado hoje ainda mais do que outras épocas a ter uma opinião, né, ou a falar, ou a ter espaço para expressar a opinião em rede social e tal. Mas a gente tem pouco, ou eu fui pouco, discipulado a ficar em silêncio, a ouvir, ou a não ter opinião. Principalmente agora, esses momentos de guerra que a gente tá tendo, né? Tipo, de um negócio que mexe muito com vários sentimentos e que é só um exemplo do que a galera não consegue. Tem gente que é cientista político gabaritado, assim, discutindo, ou teólogo, né? Discutindo N questões teológicas por trás de uma guerra desgraçada. Mas perde a oportunidade de ficar em silêncio. Acho que é uma oportunidade que a gente sempre tem que preservar e aproveitar. A oportunidade de ficar em silêncio. Mas vocês não me responderam. O Rodrigo só começou. Eu acho que eu te interrompi, né, Rodrigo? Continua aí. Não, eu acho que a gente podia começar fazendo reflexões sobre o tanto de passagens bíblicas ou não, ou de frases, né, ou pensamentos bíblicos ou não, que nos remetem muito mais ao ficar em silêncio
do que ao falar, né? Provando um pouco de que o silêncio realmente é uma opção muito válida, né? Jesus, ao ser questionado, né, diante da adúltera, ele permanece em silêncio, né? Fica escreve na areia lá. Várias vezes a ser acusado, ele fica em silêncio. Quando muito questionado e pressionado, ele falava, tu dizes, né? Ele vira pro Pilatos e fala isso, né? Então, assim, eu acho interessante o quanto o silêncio realmente é algo precioso demais, assim, no viés bíblico e na sabedoria popular também. Agora, o interessante, se você faz essa comparação com o tempo de hoje, em que tudo te estimula a falar, né? Você fala assim, poxa, a internet deu voz para todo mundo. Até que ponto dar voz para todo mundo é algo realmente muito bom, algo realmente necessário, né? Ou o quanto de voz a gente precisa ter, ou realmente se isso já não passou do ponto, né? Porque é isso, você falou aí da guerra, por exemplo, que é um exemplo, mas não só a guerra. Toda vez o hype vai passar te convocando a dar uma opinião, entendeu? Sobre o que está acontecendo. Parece que todo mundo é obrigado a dar opinião, né? E isso é sufocante isso. Você tem que sempre se posicionar mesmo, você tem que sempre ter uma opinião sobre as coisas. Parece que se você não falasse nada sobre aquilo, você é um cara que não entende do assunto, ou alienado, ou que você tá fora, né? Você tá passando que mensagem quando você fala isso, né? Então, o calar, ele é mal visto, né? O calar é mal visto. Você se auto coloca numa posição isenta, porque você está em silêncio, ou você não entende do assunto, tá alienado, tá fora, ou você não sabe o que está acontecendo, né? Então, tipo assim, o silêncio, ele é mal visto hoje, né? Ele tem uma classificação mal vista, embora todos os pensamentos e reflexões nos levem ao silêncio como sabedoria, né? Como uma boa sabedoria. Então, a minha pergunta, eu devolvo a pergunta que você fez, Hernani, dizendo assim, quando é que o silêncio é sabedoria, quando é que ele é omissão, quando é que ele tem qual é o lugar do silêncio, né? Por exemplo, no meio pastoral mesmo, que é o meu meio do Lucas. Qual o lugar do silêncio para nós que somos os faladores, né? Somos os eclesiásticos, somos os homens que falam, os que pregam. Qual é o nosso lugar do silêncio? Mas você quer resposta por ordem ou o Lucas pode escolher qual que ele vai responder? Eu nem sei, eu tô jogando a bola pro alto. Deixa eu falar um pouco desse lance do silêncio nesse lugar da pastoral, porque eu acho bem interessante uma coisa, porque geralmente quando a gente pensa em um pastor, a gente pensa num sujeito que fala, não num sujeito que ouve. E dentro da minha experiência, por exemplo, de aconselhamento pastoral, que é uma das áreas que eu mais gosto, mais me identifico, eu ouço muito. E ouço mesmo, é um silêncio que às vezes chega a ser angustiante. Algumas pessoas já disseram isso pra mim, assim, em um momento de escuta pastoral, tipo, fala alguma coisa, pelo amor de Deus, quebra esse silêncio, esse vácuo, esse vazio, porque o silêncio, ele é tão desconfortável, ainda mais quando você tá com alguém que você não é tão íntimo. O silêncio, quando você tá com alguém que é íntimo, ele é tranquilo de você lidar. Mas quando você tá com alguém que você não é tão íntimo, é tão desconfortável que a tendência da pessoa que tá diante do silêncio é falar. Então, dentro desse ambiente da pastoral, a primeira coisa que eu acho interessante é que você sai do lugar, dessa característica principal, entre aspas, do pastor que é falar, e você vem para uma outra característica que tem que ser uma das principais do pastor, em especial dentro de um gabinete pastoral, ou dentro de uma leitura de uma situação, seja ela até uma situação social, uma situação política e etc., que ele vai dar uma resposta. O primeiro papel de todos, de um pastor, é ouvir. Primeiro papel de todos. E para ouvir é necessário fazer silêncio. E aqui, não apenas silêncio no sentido de calar a voz, silêncio no sentido de ficar quieto mesmo, para ouvir, o lance da uma boca e dois ouvidos, mas também silêncio no sentido de calar os movimentos da própria alma e do próprio coração. Por vezes, quando uma pessoa está falando, você vai assimilando aquilo com as suas próprias experiências de vida e você vai dando respostas e se colocando na situação. Mas, a exemplo de uma terapia, por exemplo, quando você está escutando completamente o outro, você não pode dar um conselho como se fosse você no lugar dele, mas como se fosse ele no lugar dele. Então é necessário, inclusive, calar a sua própria voz, as suas próprias questões com aquele tema. Por exemplo, por vezes, se você é um sujeito mais moralista, uma pessoa te diz coisas que para você é uma questão em você e você responde com muita violência e muita veemência.
Se você é um sujeito que passa pano para si mesmo, alguém fala alguma coisa para você, digna de exortação, só que aí você passa um pano gigante, porque você tá ouvindo o clamor da sua própria alma ao invés de ouvir aquilo que tá saindo da alma do outro, da boca do outro, do coração do outro. Então, primeiro, o silêncio na boca para ouvir atentamente com os ouvidos. Segundo, o silêncio e calar os movimentos da própria alma para conseguir entender o que o outro está diante de você está dizendo. E o terceiro, o silêncio para saber o que dizer, se eu devo dizer ou se eu tenho o que dizer. Algumas vezes eu já terminei o aconselhamento pastoral dizendo assim, bom, vamos orar. E a pessoa dizia assim, não, mas e aí, o que eu faço? Eu faço a menor ideia. A gente vai orar para isso, para ver se Deus fala alguma coisa. Porque eu não tenho o que dizer. Na minha alçada, você tá lascado. Tipo assim, por exemplo, uma pessoa chega em você e diz, olha, eu descobri essa semana que a minha mãe, ela tá em um estado terminal. Você dizer vai ficar tudo bem é leviano, por vezes é mentiroso. Você não sabe se vai ficar tudo bem. O que você pode dizer é, vamos orar para pedir a mão de Deus sobre essas coisas, né? E uma das coisas importantes no atendimento também é isso, a gente saber que o máximo que a gente vai poder fazer é dar conselhos, né? Porque o trabalho pastoral não é um trabalho de dizer o que você deve fazer. O Eugene Peterson diz isso, né? Que nosso trabalho não é achar resposta para todas as perguntas, na verdade é procurar paz no meio das dúvidas, né? É encontrar paz no meio do caos, né? E estar em paz com o convívio de tantas dúvidas. Então, o aconselhamento pastoral, você vai dar conselhos baseado na sua experiência, naquilo que você ouviu de experiência e recebeu de experiência do outro, e naquilo que você está construindo como experiência pastoral com outros. Então, você vai tatear no escuro, achar alguma coisa. Mas nem sempre você vai ter, na verdade, na maioria das vezes, você vai ter respostas certas, né? A maioria das vezes você vai ter conselhos e passos, e o silêncio vai nortear aquilo. Só uma coisa que eu achei legal que você falou, Rodrigo, Clay, batendo na mesma tecla. O silêncio, ele é um sinal de respeito também. Isso. Há algumas semanas eu tive que ir para o gabinete pastoral, mas para ser aconselhado. Não estava legal, fui lá conversar e tal. E aí eu fui tão acolhido naquilo que eu estava vivendo, e eu me senti tão compreendido, que assim como eu não tinha o que dizer a mim, o pastor que me ouviu disse, olha, eu não tenho absolutamente nada para te dizer, eu não sei o que você tem que fazer, mas eu gostaria de orar por você sobre isso e tal. E a gente orou junto, e foi um tempo tão especial, eu me senti tão respeitado, acolhido, e senti, inclusive, que ele me respeitou tanto ao ponto de dizer, olha, eu não consigo resolver tua vida, o teu problema não é simples. Porque tem pastores que falam assim, não, isso aí é simples, é só você fazer isso aqui. Ora, irmão, você não tá orando? Isso é muito bom, Lucas, isso que você falou é muito bom. Porque, de fato, quando a sua fala é acolhida, a pessoa realmente entende que você não está diante de um dilema qualquer. Porque parece que quando a gente fala assim, pô, mas isso aí que você está me contando, cara, isso é simples. Parece que você fala, nossa, eu sou um retardado, que nunca conseguiu encontrar aquilo que estava diante do meu nariz, né? Mas, de fato, você mostra respeito diante do dilema, né, do cara que está na cara da pessoa que está na sua frente. E outra coisa também que... Isso é uma coisa que tem me norteado muito também em tempos e muitas opiniões. Tentar entender o quanto vale a minha opinião, a minha fala, para eu mensurar, de alguma forma, se o meu silêncio não é mais precioso, mais valioso do que a minha fala. Porque, às vezes, o meu silêncio, ele vale mais do que eu interrompê-lo, entendeu? Mas vale mais para você ou vale mais para quem está sofrendo a sua intervenção? Não, vale mais para todo mundo, entendeu? Tipo assim... Se o meu silêncio ele realmente tem um valor muito grande, o que eu vou falar agora, ele consegue bater esse valor, entendeu? Ele consegue dar um truco? Se não, eu falo, melhor ficar quieto, o silêncio venceu, entendeu? O silêncio é o zap, entendeu? Isso é uma avaliação interessante, assim, sabe? É uma autoavaliação. Eu estava, nesse tempo que passou agora, que eu entrei numa crise, numa das crises que eu já tive, eu estava conversando com um amigo hoje sobre isso. E é interessante, porque assim, eu achava que essa crise que eu entrei era a maior de todas, porque eu conseguia identificar algumas coisas que eu não identificava nas outras. Aí esse meu amigo levantou a questão que eu falei assim, não, é verdade, tem razão. Ele falou que, na verdade, ela não é maior que as outras.
ela é uma crise que você hoje, se conhecendo melhor, cada vez mais, por causa da terapia e tudo mais, você consegue decifrar ela melhor e você consegue ver que ela tem muito mais coisas que você tem que lidar com você mesmo do que externa. E por isso ela parece pior. Mas é porque você, na verdade, está conhecendo melhor, cada vez mais, né? Então aí você consegue lidar com, ver coisas, você consegue ver as coisas que você não via antes. Antes você achava que era um negócio e passava batido, agora você vê ela melhor. Então, assim, conforme você vai se autoconhecendo, você vai também percebendo que tem horas que teu silêncio, mano, ele realmente vale muito mais do que qualquer coisa que você vai falar. Você começa a pensar assim, cara, se eu falar isso aqui, não é melhor que eu fique quieto, porque o meu silêncio aqui vai surtir um efeito melhor do que eu falar qualquer coisa. Eu acho que tem o silêncio, como o Lucas e você, Rodrigo, falaram, como silêncio que abre espaço para expressão. Então, é o silêncio que oportuniza alguém a falar. E eu entendo também a necessidade que todo mundo tem de se expressar. Não acho que ficar guardando as coisas para si é bom. Acho que terapia é bom. Todo mundo precisaria falar. Eu nunca fiz, então não tenho lugar de fala, né? Mas todo mundo que faz, eu acho muito bom. Então, acho que todo mundo devia fazer. A gente precisa de espaço para se expressar, para colocar para fora. E a gente precisa disso num espaço seguro em que alguém esteja em silêncio nos ouvindo, né? Porque também o problema desses embates dialógicos é que a gente está sempre, na verdade, tentando provar a nossa opinião para o outro, e a escuta nossa é no sentido de dar uma resposta para o que o outro está nos falando, não no sentido de ouvir, né? E isso é doentio, assim, a gente fica num estado constante de tensão, né? Então, é um silêncio que abre espaço para que o outro se expresse e seja também terapêutico para o outro, ao mesmo tempo que é para nós, quando você consegue entender que você não tem o compromisso e a responsabilidade de dar resposta para a pessoa ou de convencer ninguém de nada, né? Mas eu acho que também existe a necessidade do silêncio como pausa mesmo. Quando eu estudei música, tinha essa, assim, do professor falando, saber os momentos da pausa na música. O silêncio também é música, você tem que saber aprender a colocar os silêncios no momento certo, as pausas no momento certo. E acho que serve pra gente também. Nós temos poucos momentos dedicados à pausa, sabe? A gente sempre, em vários programas, conversa sobre o Shabbat. Vocês sempre citam um livro que eu vou comprar. Essa semana eu vou comprar esse livro, em nome de Jesus. Vai ter a festa do livro aí da USP, eu vou lá comprar, já vi, tá na lista. Como uma necessidade também humana que a gente tem negligenciado. A gente fica cansado pelo excesso de atividade, excesso de compromisso, excesso de necessidades desnecessárias e perde a oportunidade desse silêncio ativo, desse silêncio intencional. Tem aquela frase da Madre Teresa que ela falou, né, que não sei se é verdade, porque eu não ouvi da boca santa da Madre Teresa, mas li e já vi alguém dizendo isso, né? Que perguntaram, o que você fala com Deus quando você faz suas orações? Ele falou, não falo nada, só escuto. Daí pergunta aí o que Deus fala. Ele falou, ele não fala nada, ele só me escuta. Sabe, isso é muito bonito, assim, sempre que eu ouço ou que eu lembro dessa frase, eu penso, assim, o quão negligente eu sou nessa oração silenciosa, sabe, de ficar em silêncio diante de Deus e ele ficar em silêncio diante de mim e a gente ficar nesse silêncio mútuo, se escutando. Acho que Deus fala no silêncio também. E não sei se a gente consegue perceber essas necessidades ou se a gente é ensinado sobre essa necessidade ou se vocês acham essa uma necessidade também. Às vezes eu tô devagando aqui, tô muito louco, já tá tarde e não faz sentido isso que eu tô falando. Tá tarde é boa. Eu concordo demais contigo. Uma das coisas que são muito importantes no silêncio é que ele é esse lugar, esse ambiente de pausa que você estava dizendo aí, né? E que não necessariamente o silêncio como ambiente de pausa seja um adjetivo bom para algo. Em que sentido eu estou dizendo isso? Depende do para quê, do porquê, do como você vai usar essa pausa. Porque o silêncio, por si só, ele não vai produzir nada em você. Você pode, por exemplo, ficar atormentado com o silêncio. Você não se suporta, os pensamentos gritam dentro da tua cabeça, você está em silêncio, mas você está em angústia, você está em agonia. Agora, o silêncio ele pode te proporcionar um momento de você se ler, se enxergar, de você observar algo externo ou interno, de você se acalmar, de você cessar o movimento. Ele é um ambiente de pausa que te proporciona um ambiente possível para algumas coisas. Depende do que você vai fazer com isso.
Eu achei interessante que você começou falando, quando estava falando da Bíblia, a mensagem, sobre esse movimento de Jesus de buscar um ambiente de pausa. Isso é bem interessante, porque na vida, ainda mais a gente que é paulistano, a gente faz tudo faz uma coisa enquanto faz outra. E uma das coisas que a gente faz muito é orar enquanto caminha. Eu oro enquanto caminho, eu oro enquanto eu tô no metrô, eu oro enquanto eu dirijo. E a gente vai orando enquanto caminha, tanto literalmente, quanto também metaforicamente. Você vai orando enquanto a vida vai acontecendo. Mas Jesus ensina que essa oração ela tem que acontecer mesmo, é orar sem cessar, é orar em todas as coisas, é ter a consciência da presença de Deus constantemente. Mas Jesus está dizendo assim, olha, até mesmo para mim, em alguns momentos é necessário parar e orar. É não orar enquanto caminha, é não orar enquanto está no trem, não orar enquanto trabalha, mas é parar tudo e orar. E é orar enquanto ora. É destinar um momento de pausa, de silêncio, e um lugar onde a multidão não está dizendo eu tô cego, eu tô aleijado, preciso de pão. É um ambiente onde não estão definindo as suas pautas, um ambiente de silêncio. E nesse ambiente de silêncio, você ser proporcionado a um encontro com o divino. Eu acho que essa uma primeira coisa disso tudo que você falou, de você buscar Deus nesse ambiente silencioso, que são momentos específicos. Eu não acho que isso acontece o tempo todo, nem precisa, mas são momentos específicos da vida e no dia a dia, que você para tudo para orar. E também tem um outro ponto em relação a essa questão do silêncio, que é, dentro do nosso ambiente de rede social, de notícia, dessa forçação de barra para a gente expressar opinião e etc. Quando a gente começa a ler, ouvir, receber muita informação, parece que a nossa mente vai sendo condicionada a dialogar com a informação que a gente recebe. Então, esse exemplo que a gente estava falando aí da guerra na Palestina. Hamas versus Israel. Aí parece que o pessoal tá lá falando dessas brigas geopolíticas que vem acontecendo ao longo da história e você tá ali. Não, de fato, sacanearam o Hamas e tal, Israel não podia fazer isso, mas Hamas é o terrorismo e tal, então qual é que tá certo, time A, time B, tal. Aí do nada você sai desse ambiente, você se afasta desse ambiente e para de pensar sobre isso a partir das informações que recebe e pensa nisso de uma forma mais abrangente. Parece que o pensamento fica mais limpo e você consegue chegar a conclusões que não chegaria nesse ambiente de barulho. E eu me lembro que esse silêncio, entre aspas, foi proporcionado para mim na semana retrasada por um pai que em lágrimas dava uma entrevista dizendo que quando viu que a filha havia morrido, a filha que havia sido pega pelo Hamas, ele agradeceu a Deus. Quando viu que a filha tinha morrido, ele agradeceu a Deus, porque disse, minha filha na mão desses homens, só Deus sabe o que eles fariam com ela. Graças a Deus ela morreu, porque cessou o sofrimento dela antes que coisas piores acontecessem. Quando você vê um pai agradecendo a Deus a morte da filha, porque só Deus sabe o que fariam com a filha dela se ela estivesse viva, você percebe que a discussão geopolítica é uma discussão idiota, uma discussão pífia. Quem tá certo, se é o lado A ou se é o lado B, é uma discussão tola. E diante desse vídeo, eu me lembro que eu me percebi assim, meu Deus do céu, por que eu estava pensando numa discussão geopolítica e afastei o meu coração desses afetos que estão sendo machucados diariamente diante dessa guerra e tal. Por que isso? Porque o barulho, porque a notícia, porque a rede social inclinou meu olhar para um lado. E aí essa notícia, ela faz você dar 2 passos para trás e ir para o ambiente do silêncio, para você começar a pensar naquilo que realmente importa. O silêncio, de alguma forma, realinha a rota também da nossa consciência, a reflexão e do nosso coração. Talvez o silêncio seja esse movimento antes da fala e depois da escuta, sabe? Antes da fala e depois da escuta. Porque, assim, a gente já foi dito aqui, né? O problema não é a ter a voz, né? O problema é quando se tem a voz e o que a gente faz com essa voz. E o silêncio é um lugar de sabedoria, né? É um lugar de quietude, né? Então, assim, quando você se aquieta, o silêncio significa muitas coisas. Significa respeito, como foi dito aqui, né? Você se calar diante da dor do outro, você se calar diante de algo que precisa ter um silêncio, precisa se pensar sobre isso. É tudo aquilo que é complexo, tudo aquilo que você está diante de algo que é muito maior do que você precisa ficar em silêncio, né? Então, a Bíblia fala sobre isso em diversos pontos.
diante de Deus, façam silêncio, né? Aquietem-se diante do poderoso, né? Do grande todo-poderoso. Então, assim, a Bíblia fala sobre diante de coisas muito maiores que você, fique em silêncio, cale-se, né? Diante de coisas que estão para além de você, fique em silêncio. Uma forma de respeito, de sabedoria e tudo mais, mas ela é uma forma também de você organizar isso que o Lucas estava falando, se organizar também a sua fala, para que você tenha uma voz que seja uma voz que valha a quebra do silêncio, entendeu? Aquilo que eu estava dizendo lá antes, né? Para que encontre esse valor na sua fala, para que faça sentido a sua fala, né? Calar para poder perceber aquilo que deve ser dito, para quebrar o silêncio, né? Aonde eu vou quebrar o silêncio, né? Onde eu vou... Porque o silêncio, ele é também uma contemplação, né? Ele é um jeito de você encontrar dentro de si, calar ruídos que estão demais, né? Tirar aquilo que não importa. É o jeito que você vai tirando aquilo que não importa, né? E realmente vai ficar aquilo que importa. E aí aquilo que importa você vai trazer para sua mente algo que realmente valha mais do que o silêncio, para você quebrá-lo e então dar voz àquilo que precisa ser dado voz, né? Aquilo que precisa ser dito. E aí eu acho que esse tipo de avaliação, que é uma avaliação que precisa desse passo, né? Ouvir, o calar, né? Aí fazer o silêncio e aí então falar, né? E esse tempo que a gente não se dá porque ele é constrangedor. Eu lembro que uma vez, para a gente falar sobre silêncio, que era uma das disciplinas espirituais, eu comecei a mensagem, eu dei boa noite e fiquei em silêncio, depois olhando para as pessoas do púlpito e elas olhando para mim, em silêncio. O sermão mais fácil de que você já produziu. Sermão da lista, boa noite. E fica todo mundo se olhando. Mas o que acontece que em várias, assim, na maioria das vezes acontece, é que as pessoas ficam constrangidas, né? As pessoas ficam dando risada, sabe o que vai acontecer e tudo mais, porque o silêncio constrange, né? E aí é preciso, o que você vai dizer? As pessoas estão esperando que você diga alguma coisa, né? Então é isso. Então, assim, parece que a gente tá que sempre tem alguém esperando a gente dizer alguma coisa. Então, se é alguma coisa que precisa ser dito, ele precisa ter um lugar... Precisa ser um negócio que tem um lugar importante aí na quebra do silêncio, né? Se é que você vai falar alguma coisa. Então, assim, estou trazendo aqui porque é importante a gente entender que tem coisas que precisam ser ditas mesmo. Mas eu acho que o precisar ser dito, ele é a última escala do processo. Entendeu? Então eu acho que o silêncio está bem antes disso. E aí, bom, aí a gente... Então, você tinha falado no começo lá, quando é silêncio e quando é omissão também. Qual que é a linha que separa, né? Porque também eu vejo uma situação que carece de uma intervenção, de uma fala, né? De uma exortação em amor. E me calo, tipo, não, vou ficar em silêncio contemplativo aqui porque eu não posso... Quebrar a minha disciplina espiritual. Qual que é a distância? Diante de uma violência, né? Diante de um abuso, né? Diante de coisas de uma injustiça, você não pode se calar de fato. Você se calar diante disso, você se torna parte da injustiça, parte da violência, parte do abusador, né? Então existe sim a hora de falar, né? O desafio é esse, é você entender assim, qual é esse momento, né? Tanto é que o Eclesiastes fala, tem hora de calar, tem hora de falar, tem hora de calar. Então, esse é o desafio. E o silêncio, ele traz, eu acho que esse momento de sabedoria para você saber o momento certo, né? Porque senão a gente vai ficar falando o tempo todo e a gente não vai escutar, não vai escutar nem o que a gente está dizendo. Por exemplo, tem o momento que você mais fala, o momento que você vê mais fala, por exemplo, e que ninguém se escuta, é quando as pessoas estão iradas e brigando. Elas falam e cada vez mais elas aumentam o tom da voz delas e elas não se escutam mais. Elas não escutam mais o outro, não escutam mais o que está se falando, nada se escuta. Não há uma conversa, mas estão falando, coisas estão sendo ditas. Então há um ambiente de fala ali, né? Por quê? Porque a fala, ela é o quê? Ela é controle. Eu estou falando aqui agora, eu estou no controle. Então a fala pressupõe controle. Enquanto eu estou falando, eu estou no controle, eu estou dominando. Né? Quando eu paro de falar e deixo o outro falar, eu estou abrindo mão desse controle. E aí que é a parada. Fala é poder, né? Então, nesse caso. Então, se fala é poder porque te garante no controle, quem é que vai abrir mão da fala? Quem é que vai renunciar à fala? Quem é que vai renunciar ao controle? Por isso que o silêncio ele entra como disciplina espiritual. Porque ele carrega em si
essa coisa de eu renuncio aquilo que me dão, que é a fala, para que o outro tenha voz, para que o outro tenha poder. Ou eu trago esse empoderamento para aquele que não tem voz, entendeu? Dou voz àqueles que estão silenciados. Silenciados por aqueles que estão controlando a fala. Então, essa reflexão é importante também. Fala, Lucas. Você que tá em silêncio aí. Um silêncio contemplativo aqui. Tem uma coisa que o Rodrigo falou aqui agora que eu achei interessante. Tem um tema que eu queria trazer também pra gente falar, que é Libertadores, que o Fluminense ganhou a Libertadores. Mas não é esse tema, não. O Rodrigo não vai ficar tão feliz agora, não. Pode falar sobre ele mais pra frente. Não, mas o Rodrigo falou assim que fala é poder e controle. Isso é bem interessante. Fala é poder e controle. Eu tive no acampamento agora em março desse ano. Março não, fevereiro. Foi no carnaval. E aí, dentro de uma das reflexões de um pequeno grupo, eu lancei uma pergunta pra gente iniciar um bate-papo assim. Uma pergunta bem herege, assim. Falei, se vocês pudessem mudar uma coisa em Deus, o que vocês mudariam? E aí um rapaz, deficiente físico, ele disse assim... Eu terminei a pergunta, ele já lançou assim, pá, de bate pronto. Ele disse, eu mudaria o silêncio de Deus. Eu não gostaria que Deus fosse um Deus quieto. Eu não gostaria de perguntar e não ser respondido, de orar e parecer que não fui ouvido. Eu não gostaria de um Deus que parece que está imóvel e inoperante. De bate pronto ele disse isso, assim. E eu achei isso muito forte, muito forte. Eu mudaria o silêncio de Deus, de todas as coisas que você poderia mudar, eu mudaria o silêncio de Deus. É como se ele dissesse assim, eu até entendo Deus não mudar minha condição, mas eu não consigo entender ele não me explicar o porquê. Eu até entendo que a Bíblia diz que Deus está no controle de tudo, mas se ele está no controle de tudo, por que é que parece que às vezes ele fica quieto, como se nada mais importasse, e ele nem sequer se dá o trabalho de explicar do porquê que ele está quieto? Eu achei isso muito forte, muito profundo, porque mais do que uma provocação em relação ao silêncio, é uma provocação em relação à inoperância, às injustiças que acontecem, parece que Deus não se importa, ou parece que ele está com as costas viradas e está para o lado de lá, é a falta de explicação para a dor, para o sofrimento, no caso dele, uma falta de resposta para a pergunta que ele se faz a Deus há anos, que é por que é que eu sou assim, por que é que eu não consigo me locomover como outras pessoas se locomovem, é uma falta de sentido para uma série de sofrimentos que são causados. E diante desse silêncio, que aí eu uni essa fala do Rodrigo, do lance do controle, do poder, às vezes parece até que Deus não tem muito como se explicar, é como se o negócio tivesse saído da mão dele, alguma coisa desse tipo. E aí o Nani estava dizendo assim, né, quando saber quando falar e quando se calar, e essa impressão que a gente tem de que às vezes parece que Deus ele se cala quando ele tinha que se pronunciar, parece que ele se cala quando ele tinha que dizer algo, nem que ele fosse bater na mesa, virar a mesa, mudar o jogo, e parece que ele não faz isso e tal. E aí me veio um texto, que foi o mesmo texto que veio no meu coração quando o menino fez essa pergunta, que é o Salmo 46, que diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Não que isso responda muita coisa, porque isso não faz a boca de Deus se abrir e ele dizer, e ele falar, e ele explicar. Mas em alguma medida dá a nós aquela sensação que o Nani citou agora há pouco, da Madre Teresa de Calcutá, que é, me basta saber que nele descanso e que com ele estou. Porque nesse ambiente as palavras não precisam ser ditas. Nesse ambiente eu desfruto de uma presença, nesse ambiente eu descanso, e nesse ambiente eu consigo, inclusive, fazer silêncio e parar de perguntar. E aqui eu queria só afirmar essas coisas, porque são coisas que muitas e muitas e muitas vezes voltam ao meu coração e ao meu cotidiano, quando eu oro por coisas não respondidas, seja por mim, seja por outras pessoas. Quando eu ouço uma fala de um menino desse, eu queria que Deus falasse, eu queria que Deus cessasse o seu silêncio, eu mudaria isso nele. O que vem no meu coração é isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A gente precisa descansar na certeza de que o Senhor continua aqui, continua presente, operante, mesmo enquanto faz silêncio. Você estava falando, eu lembrei de Abacuque, né? O livro de Abacuque é basicamente uma queixa com Deus. É o profeta que reclama de Deus, tipo, não é o profeta que reclama do povo, é o profeta que reclama de Deus. E é uma leitura bem interessante.
A gente só conhece o final, né? Só o capítulo 3, mas é bem interessante pensar nessa escuta também de Deus, né? Uma revolta autorizada também, sim. Quando você olha o sofrimento, por exemplo, na Bíblia, você vai ter um pouco isso, porque assim, qual é a grande razão do sofrimento para nós? A gente fala um pouco disso, né, quando a gente estava com o Cacau aqui, né? Que o sofrimento, na verdade, são só a falta de respostas para coisas que... A falta de resposta para tantos dilemas da nossa existência causa mais sofrimento na gente do que as próprias tragédias que fazem surgir as perguntas para quem a gente quer as respostas. A gente aprende com a Bíblia e com Deus que essa presença, ela importa mais, na verdade, para a gente do que as respostas. A presença, ela importa mais do que a resposta. Embora a gente pareça que quer mais respostas, na verdade a gente quer... o que a gente precisa é uma presença. Você vê, quando Jó, que é o símbolo do sofrimento no Antigo Testamento, ele está imerso no caos da vida dele, e ele faz as milhares de perguntas para Deus sobre tudo que estava acontecendo. Deus não responde nenhuma das perguntas para ele, mas devolve a ele milhões de outras perguntas, e Jó, ele se dá por satisfeito porque ele conhece a Deus dessa vez, de fato. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço de andar contigo. Ou seja, o que mais satisfez Jó foi perceber que Deus estava com ele. Porque no dia da tragédia, nós não precisamos de respostas. Nós precisamos de uma presença. A gente precisa de alguém. De outro, a gente precisa da presença, entendeu? Mas Deus deu umas trucadas ali, né? Não foi tão acolhedor, não. Deus deu uma resposta atravessada. Deus deu uma resposta atravessada. Não, mas não foi. Ele não deu resposta, ele deu pergunta, né? Deu pergunta atravessada. E ele não foi para ser acolhedor. Ele foi para mostrar pro Jó que ele estava lá o tempo todo, né? Desde antes de Jó vir a ser o que ele era, Deus é, né? É o que o Lucas falou: aquietai-vos, pois eu sou Deus, entendeu? Então, tipo assim, você não sabe o que significa morte, você não sabe o que significa vida, você não sabe o que significa porcaria nenhuma, né? Então, tipo assim, preste atenção, eu sou Deus e eu tô aqui. É que vocês estavam falando, né, do texto de Abacuque e o de Jó. Nesses dois textos, Deus aparece falando, né? Mas tem um texto que é muito intrigante para mim na Bíblia, que é o texto de Lamentações de Jeremias, porque são 5 capítulos que Jeremias, ele... Eu não sei se é demais dizer que ele chega a ofender Deus, mas ele ofende, assim. Se eu tivesse no lugar de Deus ouvindo aquelas palavras de Jeremias, eu ficaria ofendido. Jeremias, ele tá acusando Deus e tá dizendo: você não pode ser resolução do meu sofrimento porque você é causa dele. E se você é causa, você não pode ser resposta. E ele ofende Deus, ele briga com Deus. Ele diz que Deus é um sujeito inconsequente durante 5 capítulos. Entre os 5 capítulos, tem um versículo que ele diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Em todos os outros versículos, ele está dizendo palavras contra Deus. O livro começa e termina sem Deus responder absolutamente nada, Deus fica em silêncio. Mas o que me surpreende é esse livro estar na Bíblia, cara. Porque, tipo assim, se eu fosse Deus, eu não ia querer esse livro lá. O cara, ele me ofendeu, ele disse que eu sou isso, que eu sou aquilo, durante 5 capítulos, e Deus, ele permanece em silêncio, e esse livro tá nos textos do Antigo Testamento. É como se Deus dissesse assim: olha, no dia que você não tiver coisas bonitas para dizer para mim e sobre mim, ainda nesse dia eu permanecerei lá e permanecerei ouvindo, eu não vou calar a tua voz. Isso é muito louco. Não, tem o silêncio de Deus também quando... Poxa, isso me mexe comigo, assim. Quando Jesus te fala, né, tipo, meu Deus, por que me abandonaste? E ficou com a pergunta. Porque ele não teve resposta. E é bravo, assim, tipo... Eu tenho pra mim, assim, que ali foi... Ali o momento 100% homem, tava os 200% homem ali, porque Jesus experimentou um sentimento que ele não tinha tido, né? Que é esse sentimento de abandono. Porque o silêncio também já é isso. Você fala que a pessoa não acredita em Deus, 99% vai trazer o argumento de não pode existir Deus e esse sofrimento, deixar todo esse sofrimento no mundo, assim. E é esse sentimento de revolta, né? Não uma conclusão óbvia, uma conclusão quase visceral de que se existe Deus e ele é bom,
assim, se existe um Deus, ou ele não é bom, ou ele não gosta da gente, né? Então tem essa também, assim, de conseguir estar em silêncio junto com Deus, porque a gente espera também um Deus extremamente violento nas manifestações, né? A gente quer que Deus descesse rachando tudo e resolvesse aquilo que a gente acha que é a resolução, porque a gente sabe qual é a solução que ele precisa aplicar para tudo. Desce aí, mata aquela parte ali e deixa a gente aqui feliz, porque a gente quer os bonzinhos. O mais legal e interessante dessa passagem, o Nani, que você citou, que é a Elohi, Elohi, lama sabachthani, é que É fluente no latino, no aramaico, olha só. é que ela está citando, Aqui é poliglota. na verdade, ela está citando um texto do Antigo Testamento, né? Ele está citando um salmo de Davi, né? Porque me abandonaste. Então, assim, é justamente a referência ao sofrimento humano, né? Diante do que é inexplicável, né? Do que é intragável, do que é irremediável, né? Então, isso é muito louco, cara. Isso é muito louco. Eu também acho essa passagem uma das mais intensas, assim, né? E haja teologia para poder explicar essa Cara, um dia. A sistemática vem rachando ali. Nossa! Não, cara, teve um dia que eu tava gravando um vídeo devocional, assim, pra postar na Páscoa. E aí, tipo, eu fui falando, assim, eu não escrevi um esboço, nada. Eu fui falando desse texto. Aí chegou um momento do vídeo, assim, que eu falei, então, nesse momento, Deus, o Pai e o Filho se separaram e depois se uniram. Aí eu, não, Eita. calma, eu tô dizendo que a Trindade separou. Aí eu, não, Eita. vamos gravar de novo. Eita, corta. Quarta. Aí até o react do 2 dedos de teologia, vendo o vídeo do... Acabando com o Lucas, né? Vamos acabar com o Lucas aqui. Esse texto é muito doido, cara. E eu chamar você pra pesado. rasgar a carteirinha lá, igual fizeram com o Ed. Cara, eu já li tanta proposta teológica para esse texto que dá até um bug na cabeça, assim, mas é isso. Mas eu acho que a coisa mais legal que eu acho que o texto traz, para mim, é essa teologia que o Nani fez aqui. Ela é a representação humana da dor, do sofrimento. Tipo assim, por que na hora da minha dor mais incrível, quando eu preciso mais, Deus me abandonou? É a hora que eu sinto que Deus me abandonou. Então, tipo assim, Jesus faz uma citação daquilo que é a maior carência humana, a dor do abandono, a dor de sermos todos filhos que fomos abandonados. Então, assim, é como se Jesus tivesse ocupado o espaço de corações que não tem um pai mais, entendeu? De que foram banidos pelo pecado. Porque Jesus tomou sobre si tudo aquilo que faz a gente se afastar do pai. Então, quando ele está ali, ele fala, meu Deus, eu estou sozinho com essas coisas de sofrimento do mundo inteiro. É a dor que a gente teria se Jesus não tivesse morrido por nós. O abandono de Deus, a ausência de Deus, entendeu? É que seria, no caso, que os outros teólogos vão dizer que seria o inferno, o lugar onde Deus não estaria, né? Então, Que é um lugar que Jesus foi pro inferno. Não. É sacanagem. Ué, foi? Né? Agora tá confuso. Ele foi no Hades. Ele não foi lá, pegou o dragão lá, libertou a mulher, sei lá, essas coisas malucas. Não, isso aí é Nárnia. Não, Isso aí é Casa do Dragão. Cara, é profundo. É muito louco, é muito louco. Drogas pesadas. Eu acho muito louco. Eu acho que dá até pra fazer um podcast só sobre isso. Mas eu achei muito legal uma coisa aqui, né, enquanto a gente conversava, né, que a gente foi vendo isso, que o silêncio, ele não é uma virtude por si só, né? Na boca de Deus parece que ele de alguma forma nos deixa meio bolados, assim. Às vezes a gente não pode ficar em silêncio, a gente tem que falar. Às vezes a gente tem que ficar em silêncio, tem que se retirar. Às vezes a gente tem que falar, mas enquanto os outros fazem silêncio para a gente ser ouvido. Então, o silêncio em cada lugar, em cada momento, em cada boca, de alguma forma mexe com a gente de um jeito diferente. Interessante. Muito bem. Chegou a hora de ficar em silêncio, então, né? Depois dessa... Eu tô realmente mexido com essa parada. Eu não acho que eu vou perder a noite pensando nisso, que eu tô realmente cansado. Mas amanhã me comprometo a ficar em silêncio e pensar sobre isso. Mas obrigado, meus amigos, por me
me conduzir nessa trilha reflexiva aí. E deixo meu boa noite pro Lucas também. E última coisa, o silêncio também é espanto, né? Porque o silêncio também ele pode ser fruto de um alumbramento. Quando você perde o que falar. Perde a fala. Perde a fala, perde o sentido, perde... Eu não tenho o que falar e eu tô diante de algo que é inexplicável, então eu fico em silêncio, eu me calo, né? Foi eu diante da Libertadores no sábado. Falou sim. Mas antes de o Rodrigo descambar pra heresia, Lucas, quer fazer faz o merchan dos seus outros podcasts aí, ó, infiel. Infiel! Infiel. Já deixa eu aproveitar então, fazer o merchan aí. Lá vai ele, herege. A gente do Morumbi Jovem, a gente tem canal em todas as plataformas aí de podcast. A gente lançou essa semana um podcast conversando sobre o livro do Martin Luther King Jr., em celebração ao dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. A gente está falando sobre racismo e segregação racial a partir dessa luta pacífica do pastor batista Martin Luther King Jr. Tem sido assim, né? Na verdade, a gravação já foi, então foi bem legal. A gente está soltando vários episódios, são 7 episódios, de 30 a 40 minutinhos, às segundas, quartas e sextas. Oi? É por isso que ele não chamou a gente, 2 brancos, para falar de consciência negra? Não dá, né, meu? Quer falar o quê, filho? Tem que ficar em silêncio, e aprender, pô. Eu tinha um angolano ou 2 brancos. Não é o nosso lugar de fala, né? Silêncio. Silêncio. E foi, assim, um programa muito, muito, muito bonito, muito gostoso de gravar, muito simbólico para a comunidade onde a gente está. Então, se você puder ouvir, vai ser muito legal. E depois, claro, também, fala o que você achou. Vamos conversar sobre isso. Gente, o papo foi muito bom hoje, mais uma vez. Sempre é bom. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí. Tamo junto. Beijo, Rodrigo Quintan. Agora vai, despeja a sua alegria da Libertadores aí, fala o que você quiser. O tricolor de coração. Ai, senhoras e senhores, muito obrigado aí por esse tempo. Obrigado, Hernani, Lucas. Agora eu acho que eu não preciso falar muito, né? Eu vou ficar em silêncio até o final desse ano. Não, até o final desse ano não, porque depois tem Manchester City pela frente ainda. O Guardiola... Calma. Contra o Fluminense, você sabe que o Haaland pode chegar nos 1000 gols na carreira, né? Atualmente ele tem 380. Tô louco. Que isso, cara? Eu não sei nem se a gente vai chegar contra o City, calma. Tem o Al Hilal aí, o Manchester City pode esperar. Esse erro a gente não comete. Não. Bom, o passo maior a gente deu, tá bom. Tô feliz já. Tô satisfeito. O resto é história. Eu ainda tenho a teoria de que o último clube brasileiro a ganhar o Mundial é o Corinthians. Eu acho que não tem mais nenhum que vai ganhar, não. Acabou. Não, isso aí nem existe mais. Esquece esse negócio aí. E tem clube que nunca ganhou também. Importante lembrar. Pô. Goiás, o Vila Nova, sei lá qual. Cruzeiro. Tem um verde aí, tem um alviverde aí. Não me aflige como já afligiu. Já estou maduro na fé para ficar me preocupando com essas frivolidades. Que bom. É isso? Só isso? Você vai aproveitar seu momento e falar essas besteiras só aí? Não, falar o quê? Que o Fluminense foi campeão da Libertadores? Eu tô feliz. Não, dá seu boa noite, abençoa, dá a bênção pastoral. Tá bom, boa noite. Boa noite. Se você é um cara que gosta de falar igual eu, aprenda a calar a boca na hora certa. E a falar na hora certa de uma vez por todas, tá bom? Não, beijo pra todo mundo. Muito bom estar de volta aqui. Tava com saudade já. E tô com saudade de vocês também, vocês dois. Vocês aparecem também, viu? Não desaparece não, tá bom? Vocês estão muito no período de silêncio de varro. Aparece aqui, tá bom? Beijo pra todo mundo, tchau. Beijo pra você que nos ouve, obrigado pela sua audiência ao longo desses momentos aí. Espero que tenha sido bom pra vocês, como foi bom pra gente. Espero que tenha sido bom. Nos sigam nas redes sociais, @canal Telescópio, embora o nosso fique em silêncio, fale uma vez por mês. Mas nos sigam lá, @canal Telescópio, sigam a Crentaços, @Crentaços, e a gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.